bom dia. Eu sou o Bruno Del Rey, você está em mais um Na Trilha com o Del Rey. Hoje aperta o cinto que vai ser viagem, hein? Viagem da boa. O que me fez a ter um assunto hoje foram algumas conversas com amigos, compartilhando alguns vídeos aí também sobre inovações dos games, né? E até a inovação aí do substituto do ChatGPT, né? Tá criando um rebuliço danado aí. O que basicamente eu vou falar é sobre a possibilidade da existência material nossa existência, nossa historicidade, nossa história, não ser a realidade primordial, vamos chamar assim, né? A realidade mais palpável. Eu lembro que eu tive um sonho quando eu era criança, um sonho em que as pessoas ao meu redor, né? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas se eu andasse rápido, ou se eu virasse rápido demais o meu rosto para olhar para a face delas, eu conseguiria ver a verdadeira face delas. Nesse sonho, nessa imaginação, nessa alucinação, eu achava também que o mundo, né, ao meu redor, de alguma forma, eu ia poder flagrar ele sendo construído ao meu redor. Como se eu tivesse numa realidade ali, que muitas vezes está ligada ao desenho, ou um momento de introspecção, em que eu estou ali meditando dentro de uma prática, né? E que se eu tiver desatento assim, né? Se eu tiver ocupado com outra coisa, e eu virar rapidamente, eu vou ver o mundo se formando ao meu redor, né? E várias figuras, né, ao meu redor, pessoas da família, né? Eu tinha a impressão de que se eu fosse virar rápido eu ia ver, né? Essa é uma das histórias, né? E essa história é legal porque ela conta um pouco sobre as mentiras dos adultos, né? Talvez as explicações, né, que não são tão claras para a criança. Eu vejo assim psicologicamente esse acontecimento, essa alucinação, ou esse sonho, como se fosse uma metáfora para uma ilusão, né? Uma ilusão de realidade que a gente, quando criança, tem, que está sendo acobertada pelos adultos, né? Tem esse ponto de vista, né? Às vezes a gente fala eu tenho filhos, né, hoje, e se eu viro pro meu filho e falo, olha, você não vai poder pagar agora por causa disso, e essa coisa é uma explicação paralela à que a mãe dele deu para ele vai dizer que eu estou mentindo. Ou ele vai falar, não é verdade, a mamãe falou isso. Então tem essa incoerência que a criança pega, né? Eu provavelmente pegava também, né? Eu não estou dizendo que os meus pais, a minha família mentia para mim de uma forma danosa, mas existe dentro da casa, todos nós sabemos, uma limitação do que dá para explicar para uma criança e do que é prático explicar para uma criança, né? E tudo bem também, né? Mas essa alucinação, ela ficou no meu inconsciente, ele ficou na minha cabeça, né? E quando foi ficando mais velho, começou a aparecer essas paradas, né, de Matrix da vida, esses filmes, né, filmes que questionavam a natureza da realidade, questionavam se a gente vivia mesmo na realidade ou não, né, que o Neo indo para um mundo paralelo e descobrindo que ele na verdade está aprisionado lá para virar uma bateria das máquinas, né. Então, e hoje assim é assustador pensar nisso, né? Pensar no Matrix hoje é assustador, né? Porque já tem tecnologias, o pessoal tá falando das empresas aí em que os nossos celulares, nossos aparelhos sejam carregados pelo movimento do nosso corpo. Parece piada, né? Mas se for procurar, você vai achar, tem essa tecnologia hoje. O pessoal tá pensando em fazer isso. Então nós vamos virar a bateria para a tecnologia mesmo, é isso? Será? Aí a gente tem um ChatGPT chinês, que agora já é mais
potente do que o ChatGPT, ou promete ser mais potente em menos tempo do que o ChatGPT de agora, que não faz nem algumas semanas já foi lançado a nova versão do ChatGPT e já está bem melhor do que antes, né? Aí o que era inimaginável um tempo atrás e que a gente falava de forma desdenhosa, o substituto aí, o concorrente do ChatGPT já está prometendo, que é criar imagens 3D por inteligência artificial, onde você não precisa mais do ser humano criando, o artista não é irrelevante agora. Bom, daí é um pulo, né? O 3D é muito mais complexo do que trabalhar no Tumbum, como eu trabalho, né? Acho que é até legal falar pra galera, né? Eu sou um artista e tenho um canal aqui no YouTube chamado Desenhando com Del Rey, @Desenhando com Del Rey, tá? E lá tem tutoriais sobre arte. Eu trabalhando no Photoshop, mostrando meus processos. Tenho a série dentro do PSD onde eu mostro as minhas artes e o processo que eu uso nelas. Tem também conversas com artistas, que está muito legal, inclusive está já com uma quantidade boa de conversas. Artistas dos quadrinhos, da animação, da ilustração. Então vai lá conferir, se você quer aprender um pouco mais sobre arte, lá é o lugar, tá bom? Se inscreve, fala pra mim o que você acha lá nos comentários, tá? Quem quiser seguir em todo o meu conteúdo, vai me seguir no @BrunoDelReyArt, onde eu posto fragmentos de todo o meu conteúdo. E lá, exclusivamente, alguns timelapses de processos que eu não coloco em lugar nenhum, vai estar lá, tá? Mas o que eu vinha falando era sobre justamente isso, né? De ser substituído pela máquina, né? Então, eu falava do Tumbum. Eu sou uma pessoa que trabalha há mais de 10 anos com o Tumbum. E para quem não sabe, o Tumbum é um software de animação, onde a gente cria a arte, posiciona a câmera e anima personagens de acordo com o planejamento em storyboard que pode ser feito nesse programa ou em outros programas, né? Daí, por que eu tô falando isso? Estou falando isso porque se o substituto do ChatGPT já vai criar imagens e animações 3D só com um promptzinho que você vai escrever lá, como no ChatGPT, obviamente não vai ter muito espaço para animadores no futuro no Tumbum. Vai ter provavelmente um plugin para você ir lá escrever, né, se a Harmony, né, se a empresa que faz o Tumbum tiver antenada com essas tecnologias, se ela tiver alinhada com essas tecnologias, ela vai provavelmente colocar um plugin para você poder escrever o prompt de tipo de animação que você vai fazer. Ou ela vai desenvolver a partir de um planejamento que você fez. Aí sim o artista está lá fazendo o planejamento e daí eventualmente vai ser feito, né? Isso é fácil de imaginar, né? Eu estou fazendo esse preâmbulo técnico só para mostrar como as coisas estão mudando muito rápido, né? E eu sinceramente acho que daqui 5, 10 anos o jeito que eu trabalho vai estar totalmente diferente. Eu acho que não vai ser mais assim, né? Hoje eu estou trabalhando com storyboard, né? Migrei da arte para o storyboard. Estou dando aula de arte eventualmente para algumas pessoas, mas a maneira como faz vai mudar totalmente, tá? Softwares que estamos usando vão mudar completamente. E eu fiz esse preâmbulo aqui para falar um pouco sobre esse questionamento da realidade, né? Aí a gente fica pensando, né, cara, quando a tecnologia avança muito assim, eu me coloco pensando sempre isso, será que a gente não tá em um loop, não? Né? Aí lançou um jogo aí, eu até mandei para os amigos questionaram, cada um falou uma coisa, assim. Um deles falou, cara, isso diz muito sobre a humanidade, hein, cara? O que você achou disso, de imitar tanto a realidade, esse jogo, né? Depois, se vocês quiserem, coloco o link aqui do jogo que especificamente estou falando. Se quiser perguntar para mim, eu mando o link. Mas é um jogo de última geração da Engine 5 aí, que é basicamente um cara dentro de uma casa abandonada, com um revólver, assim. É muito real, o ponto de vista é muito real, a câmera, é muito real tudo, né? E isso eu falo, cara, a imagem a gente já chegou. Agora só falta os sentidos estarem plugados na cabeça, porque a gente já tá aí já, entendeu? Não é uma coisa distante mais, né? Então tem isso. E o outro amigo falou assim, tá vendo? Eu não tenho dúvida que a gente vive numa simulação. E aí foi por isso que eu vim fazer esse vídeo hoje. Pra falar um pouco disso, né? Tipo, os indícios de que nós estamos vivendo numa simulação são muito grandes. Aí a galera vai falar, ah, não, mas tem historicidade, tem história.
né? A sua história, a minha história, a história da evolução das espécies. Gente, né? Se porventura existem entidades como nas escrituras, esses seres são de fora do tempo da gente, são fora da nossa timeline. A minha vida de 80, 90 anos, né? A vida de alguns de 50, a vida de alguns de 100, não é nada para uma criatura que está olhando para nós de uma timeline acima, uma timeline fora desse lugar. Então é possível que nós estejamos num experimento mesmo, onde a gente se confunde com esses personagens, que a gente vive nessa timeline reduzida, em que o dia do planeta, com essa rotação, é que governa nossos dias, que governa a nossa praticidade, né? Então é natural que a gente se confunda com isso, é natural que a gente se confunda com essa parcela da existência. Mas cada vez mais eu penso, poxa, talvez haja mais, né? Porque não é a primeira vez esse fato ocorrido que eu mencionei, né? Desse imaginário, de imaginar que eu vou flagrar as pessoas rapidamente, se eu virar muito rápido, eu vou flagrar o verdadeiro rosto das pessoas, o verdadeiro face da realidade, né? As criaturas que estão ocultas na realidade, né? Então é isso que significa um pouco isso que eu passei na infância, né? E que veio a se confirmar com essas ficções todas que a gente cria, né? O imaginário humano está cheio de uma suspeita, de que a gente não, de que essa realidade objetiva não é a real, né? Mas como não podia faltar, eu sempre falo aqui e acho que é importante, existe uma realidade mesmo aqui, mesmo nessa timeline, que te conecta com algo que te deixa mais calmo e que deixa você no prumo e que não faz você se identificar com o personagem que você é, com o seu RG. Inclusive até vou falar no próximo, provavelmente, não vou falar nisso porque vai ficar muito longo. Existe uma coisa chamada a lei do almirantado. Tá? Quem ficar curioso depois me pergunta, eu vou falar no próximo vídeo, provavelmente eu vou falar, porque tem um vídeo que eu quero fazer uma espécie de review aqui, que é Quimática, tá? Documentário que tem aí de um músico, de um artista, e eu quero falar sobre ele porque tem algumas coisas muito interessantes pra gente explorar essa ideia da simulação, tá? Mas é isso, assim, a gente tem uma limitação dentro da nossa historicidade, né? Nosso RG, o nosso nome, quantos anos a gente tem, quem são os nossos pais, até onde você consegue ir na lembrança. Você não vai muito na lembrança. A memória real, ela vai só até ontem, anteontem, o que você comeu, você já não lembra mais. Aí a gente depende de quê? De documentação. A gente depende de deixar pistas para nós mesmos de que a gente percorreu um caminho e esse caminho está escrito para você lembrar, como se fosse um cego que só consegue ver esse pedaço da realidade, né? E a gente amplia quando a gente constrói, né, sei lá, uma anotação de que, né, aqui tem tantos quilômetros de lá para cá e tal. Então essa é a maneira como a gente burlou o rolê do nosso tempo limitado de estar inserido numa parcela ínfima ali da realidade, né? Mas a verdade é que quando a gente está numa prática como essa aqui que eu estou andando aqui, eu estou contemplando a natureza, quando eu estou desenhando, tem momentos, né? Momentos onde eu observo meus filhos com muito amor, sabe? Em que eu não tenho dúvidas da realidade, eu não tenho dúvidas de que isso é muito real, né? Mas tem momentos, e alguns mais religiosos, eu também sou religioso, mas de uma forma talvez diferente, mas que vão contemplar Deus, né, através da realidade, vão contemplar através da natureza Deus e a beleza da criação, né? Então é esse paralelo que eu acho mágico e bonito e que te tira da possibilidade de estar apenas aprisionado numa simulação, num mundo, né, inventado por entidades que estão prendendo a gente aqui, tá? Bom, imaginação ou não, é divertido pensar. Estou compartilhando, espero que vocês gostem. Me fala aí nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de me seguir no @BrandonReiart e boa semana para todo mundo.